condomínios tem esses laguinhos. E por que tem os laguinhos, os lagos? Hã? Alguém se arrisca? Pode ver assim. Não. Também. Usa como um atrativo. Porque o lençol freático do litoral, ele é superficial. Então, qualquer chuva que dá aqui, a gente sabe disso. Não precisa ser uma chuva significativa. Nossa, eu falo significativa 20 vezes. Não precisa ser uma chuva forte, mas uma chuvinha, já alaga tudo. E tem muita gente que fala, o prefeito precisa resolver. Não é isso, é uma questão natural mesmo daqui. Então, por que tem? Para drenagem. Para drenagem. Claro, acaba sendo mais um recurso de venda? Acaba. Esses terrenos aqui, ó, que dão de frente pro tal do laguinho, são muito mais caros que os terrenos que estão fora do laguinho. Mas é interessante que todos os condomínios, sem exceção, têm o tal do laguinho. Laguinho, lago, nem sei como é que é, né? Agora vem outra coisa. Essa é uma parada de ônibus em Xangri-Lá. Vocês podem entrar num condomínio fechado? Não, é assim, complicadíssimo. Cara crachá, deixa identidade, CPF. Aí é um outro entrave legal também, né? Será até que ponto eles podem barrar o meu direito de ir e vir? O meu direito constitucional de ir e vir? Tem várias discussões jurídicas a respeito disso. Mas pensem só, Xangri-Lá se utiliza dos condomínios fechados como um atrativo para o município. E coloca isso nos folders também, não só nas paradas de ônibus, mas nos folders promocionais do município também tem. Os primeiros condomínios, então, vão surgir em Xangri-Lá, em Capão, nas décadas de 1990 e 2000. Em Xangri-Lá, é bem engraçado como surge. O seu Wagner Par, que é proprietário da Capão Novo, primeiro Capão Novo, depois a empresa passou a se chamar Wagner Par. Não sei se vocês já ouviram falar da incorporadora. Já? Hoje a matriz dela é em Israel. Então, olhem só. Como a gente está falando de desenvolvimento regional, que se aplica numa escala local, aqui em Capão, Xangri-Lá, mas que se relaciona com atores que são globais, porque a matriz está lá em Israel. E o seu Wagner, eu fui conversar com ele, ele é um senhor, já ele nem participa mais das tomadas de decisões da empresa, quem realmente gerencia a empresa é o filho dele, que também se chama Wagner. E o seu Wagner, o pai, na década de 50 e 60 ele viaja para os Estados Unidos, para a Flórida, e lá ele conhece, ele percebe, ele visualiza tipos de condomínio. Esses condomínios fechados que ele vê na Flórida são condomínios bem diferentes, são condomínios que foram criados por comunidades de judeus, que se refugiaram nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e tinham medo de um contra-ataque aos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Eles criaram comunidades e fecharam essas comunidades, que depois acabaram se tornando condomínios fechados. Olhem só o que esse cara pensa. Ele volta para cá na década de 80 e ele começa a comprar terrenos no litoral. Essa lenda, que não é lenda, aqui, né? Nossa. Que ele comprou terrenos na praia por saco de batata. Por saco de batata. Porque tem um senso comum de que terreno na praia não dá nada. Principalmente se a gente relaciona com pecuária e agricultura. Que o solo é arenoso, que tem pH alto, que um gado, que um boi não vai alcançar 300 quilos. Que terra de praia não dá nada. Ou tu investe, ou tu não tem nada, tu não tem dinheiro. E ele começou a investir nesse sentido. Em 1990, ele procura o César Bassani, que depois vai ser prefeito de Xangri-Lá, para começar a negociar a construção do primeiro condomínio em Xangri-Lá. Tudo legal, dentro da legalidade. E aí surge o primeiro condomínio fechado em Xangri-Lá, com isenção, claro, né? Isenção fiscal. Então, o primeiro condomínio em Xangri-Lá começa a ser negociado em 1990.
ali pela metade da década ele começa a ser comercializado. Mas no teu trabalho, Xangri-Lá, essa terra ela foi escolhida pela questão territorial, ali de pouca ocupação. E por ser a terra mais barata também, porque como o Capão já era mais urbanizada, até hoje isso acontece. Ainda tem mais condomínios fechados em Xangri-Lá, porque tem uma disponibilidade maior de terra e porque é mais barata. Em Capão, a quantidade de terra tem ainda mais cara. Então, em Xangri-Lá, surge primeiro Xangri-Lá Village Resort, depois Atlântida Lagos Park, mais ou menos no mesmo período. E em Capão, o primeiro que surge é o Velas da Marina, que é do lado do Marina Park. Na estrada do mar dá pra ver. Esse é o Village Resort de Xangri-Lá, essa é a entrada do Village Resort. E esse aqui é o Velas da Marina do lado do Parque Aquático, ali na estrada do mar, né? Quem passa consegue ver. Aqui é a entrada do Parque Aquático e por aqui entra para o condomínio fechado. Essa demanda toda por condomínios fechados, ela vai reproduzir um espaço urbano por meio da ampliação dessas áreas urbanizadas. Então a gente vai ver que tinha terras que eram originariamente com características rurais e que vão ser urbanizadas pouco a pouco. Hoje a área de expansão urbana de Xangri-Lá e de Capão são as áreas que estão em torno da Estrada do Mar. Quem faz esse trajeto da Estrada do Mar consegue ver esses vazios e que pouco a pouco vão sendo ocupados pelos condomínios fechados. Xangri-Lá mesmo é brutal isso, porque a gente consegue ver o condomínio lado a lado, muro por muro. E é mais impressionante ainda os tipos, né? Porque eles adoram importar as coisas. É umas arquiteturas mexicanas e uns nomes lá, Playa Vista, Riviera, e vem com cores diferentes, com arquiteturas diferentes, né? Com isso a gente vai ver o aumento da segregação espacial também. Por quê? Porque esses condomínios eles são para uma classe altíssima, todos, sem exceção. Essa segregação ela vai segregar as pessoas que estão tanto dentro do condomínio quanto fora, porque todos os condomínios são murados, são fechados e alguns ainda têm cerca elétrica em cima dos muros. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque isso é uma realidade muito particular de Capão e Xangri-Lá. Tem outros municípios que os condomínios surgem de maneira diferente. Em Santa Cruz do Sul é um caso. Em Santa Cruz começou assim, os bairros eram bairros de áreas nobres e os moradores se reuniram e eles resolveram fechar o bairro. Aí não é um condomínio. Aqui surge já como condomínio fechado. O incorporador compra a área, ele fecha, constrói o muro e começa a vender os lotes. Lá em Santa Cruz do Sul, é um bairro que depois é cercado, né? É um loteamento cercado. Ainda o aumento da fragmentação urbana e da apropriação de espaços públicos advindo do fechamento de loteamentos, da constituição de condomínios residenciais de lotes. Por quê? Porque tem área de preservação ambiental, tem área de preservação permanente estão dentro dos condomínios. Os condomínios estão na beira da lagoa, na beira-mar. O bosque de Atlântida tem área verde e eu não tenho acesso. Vocês não têm acesso. E esse bem é um bem difuso, é um bem público, ele é nosso e está disponível para quem pagou agora. Não tem mais reversão, a gente não consegue mais ter acesso a ele. Essa é uma outra foto ainda dessas que eu tirei em 2012. E olhem só, a nossa região é tão linda. A gente está num lugar único que compreende esse final de serra e tem todo esse conjunto de lagoas e o mar numa faixa tão estreitinha de terra. E é tão lindo. E isso, ao mesmo tempo que é tão lindo, ele é super frágil do ponto de vista ambiental. E está sendo degradado num ritmo frenético, principalmente quando é associada com a construção civil. Aí tem uma outra questão também nos dois municípios. A gente vai ter agentes sociais que vão interagir no espaço urbano desses dois municípios, que vão ser os proprietários de terra, que geralmente são herdeiros ou que são especuladores imobiliários, que compram a terra e ficam lá esperando a terra valorizar,
né? Esperando, é tipo uma espécie de investimento. Ainda os promotores imobiliários, né? As incorporadoras estrangeiras, a Rossi, que já tem empreendimento em Xangri-Lá, que é uma incorporadora de porte nacional e internacional. Imobiliárias, a gente vai ter de diferentes regiões agindo ali, locais, de Porto Alegre, da Serra. A gente tem uma interlocução com a Serra muito interessante, porque tem condomínios fechados na Serra também, e tem muito caso de permuta, de alguém que tem uma casa no condomínio na Serra que quer uma casa no condomínio no litoral, e daí faz permuta porque tem um investidor que tem uma casa no condomínio na Serra, e assim esse mercado ele é muito aquecido. Construtoras, as construtoras, essa é uma parte muito interessante porque elas são praticamente locais. E por quê? Porque a mão de obra local ela é muito qualificada. Isso é uma coisa que a dissertação mostrou. Eu tinha a impressão, antes de fazer a pesquisa da dissertação, que a gente saía, que as construtoras saíam e iam para Porto Alegre, iam para outras regiões para buscar mão de obra qualificada. Porque como as casas são caríssimas, tem casas avaliadas em 10, 12, 14 milhões de reais, precisa ser uma casa construída de nível altíssimo. Precisa ser uma mão de obra super especializada. Eu pensei, eu não sei se tem essa mão de obra aqui, eu acho que sai daqui para procurar. É o contrário. Vem gente de Porto Alegre para buscar trabalhadores do litoral, trabalhadores da construção civil, porque sabe que a mão de obra que tem aqui é especializada nesse sentido. E aí, claro, a gente vai ter o Estado, na figura do município, como um representante super ativo. O Estado, o município, eu digo, legislando, né? Os vereadores são quem? Construtores civis. Se eles não são construtores civis, eles são mestres de obra. Os prefeitos, a mesma coisa. Eles são construtores civis ou são ligados à construção civil. E aí, qual que é o interesse deles? Facilitar a legislação para possibilitar a construção civil. E aí, quais os principais impactos ambientais e os reflexos socioespaciais dos condomínios residenciais fechados nesse espaço urbano que a gente vai ter? Muitos. O Parque Lagunar, em se tratando da Lagoa dos Quadros, que é a principal fonte de captação de água de Capão, ele ainda está em formação. O que eu quero dizer com isso? Ambientalmente, é super frágil. E está super ameaçado com tudo isso. A construção de condomínios em cômodos, beira da Lagoa dos Quadros, na beira-mar, está colocando tudo isso em xeque. Destruição de mata nativa. A gente tem uma vegetação riquíssima de restinga, que essa restinga é uma mata única que existe entre a beira-mar e a lagoa, que só tem ali, e que praticamente é quase raríssimo de ver hoje. A gente vai ter uma legislação vigente que tem um monte de instrumentos para proteger tudo isso, para proteger essas questões ambientais. A Constituição, o Estatuto da Cidade, a Lei de Crimes Ambientais e até os próprios planos diretores, tanto de Capão quanto de Xangri-Lá, mas eles são desrespeitados o tempo inteiro. O plano diretor de Capão, eu estava comentando com a professora quando a gente estava vindo para cá, foi aprovado com um quórum de 7 pessoas, numa segunda-feira às 4 da tarde. O mesmo plano faz previsão da criação de um inventário ambiental. O inventário ambiental é uma catalogação das espécies de fauna e flora que existem no município. Vocês acham que existe esse inventário? Não tem nenhum projeto na tentativa de criar esse inventário. Então a legislação ela existe, mas ela está lá para bonito, parece, né? Se a gente levar em consideração mesmo o próprio termo condomínio, ele pode ser considerado inadequado à situação, porque não se possui um tipo de propriedade comum, mas sim a permissão para o exercício de alguns serviços, como por exemplo a coleta de lixo ou mesmo a segurança. E aí é uma outra questão. As pessoas procuram os condomínios fechados em Capão e Xangri-Lá, por quê? Porque os números de criminalidade eles são significativos. A gente fez um levantamento dos números dos últimos 20 anos. Não tem um aumento
significativo de criminalidade, de roubo, de latrocínio, de furto, a ponto de ser decisivo para uma pessoa: olha, eu vou morar no condomínio fechado porque a criminalidade aqui está demais. Mas o que acontece? As pessoas que moram em condomínios fechados, elas não são de Capão. Elas são em grande parte da região metropolitana de Porto Alegre. E daí lá, qual é a situação que elas vivem? É o contrário disso. É uma situação de violência cotidiana. Então elas vão procurar isso. Uma outra realidade que apareceu nas entrevistas também foi que quando uma pessoa decide procurar uma propriedade no condomínio fechado, uma casa ou um lote para construir a sua casa, ela olha, procura a melhor infraestrutura de lazer. As pessoas não estão mais indo para a praia, porque o condomínio tem piscina, tem praia artificial, tem cinema, tem recreação infantil, tem quadra de tênis, tem golfe, tem não sei mais o que. E a gente tem que combinar, né, que a praia, a nossa praia, ela não é assim uma praia estável, tem muito vento, chove. Então as pessoas estão procurando também esses espaços por causa da infraestrutura. Isso é muito interessante, porque a praia está deixando de ser o principal atrativo do litoral, né? Com isso, a gente também tem uma outra questão. Parece que está havendo um resgate das características das primeiras cidades, quando as cidades eram muradas por uma questão de segurança. As cidades, no entanto, elas são miscigenadas e elas vão envolver diversas facetas. Importa lembrar que os condomínios horizontais fechados, eles vão depender de serviços que são ofertados pela cidade. As pessoas em Capão e Xangri-Lá vão precisar de mercado, de serviços bancários, de serviços de saúde, e esses serviços eles só vão ser ofertados fora do condomínio. De alguma forma, essas pessoas vão ter que se relacionar com a cidade. Vão ter que buscar esses serviços fora do condomínio, né? Inclusive de educação, talvez. Eu uso um autor, Zygmunt Bauman, porque ele tem um termo muito interessante que ele fala, que ele denominou de mixofobia, que é uma reação previsível e generalizada durante a inconcebível, arrepiante e aflitiva variedade de tipos humanos e de costumes que coexistem nas ruas da cidade. Para o autor, existe uma disposição das pessoas a procurar locais de semelhança no meio de um mar de diversidade e diferença. Por que eu estou usando esse autor para falar com vocês hoje especificamente? Porque os condomínios, eles são todos iguais. As pessoas procuram morar perto de seus pares. E a gente consegue ver muito isso. Uma moradia nos condomínios. Agora talvez, mas até então não era moradia. Mas mesmo só de veraneio, a gente consegue perceber isso, que onde tem um juiz, por exemplo, vão ter outros juízes também morando nesse condomínio. A questão de ser próximo dos seus semelhantes. Né? Com certeza. E aí também tem uma outra questão. O direito fundamental à moradia, ele precisa ser reafirmado para evitar o acentuamento da desigualdade social. Por quê? Porque os condomínios fechados, eles vão causar um tensionamento social. Isso foi muito visível em Capão. O que estava acontecendo em Capão? No bairro, no condomínio fechado no Condado, o bairro vizinho, eles estavam pichando os muros do condomínio, eles estavam quebrando o muro e entrando no condomínio por um buraco que eles fizeram no muro, os moradores, e usando a infraestrutura do condomínio. Olhem só o que a Associação dos Condomínios fez. Eles criaram uma taxa, dentro da taxa condominial mesmo, que eles deram um nome assim, eu não lembro o nome específico, mas é tipo como se fosse assim, taxa social, alguma coisa social. Todo esse dinheiro, eles passaram a investir no bairro. Eles asfaltaram as ruas do bairro. Eles fizeram uma pracinha no bairro para as crianças. Resumindo, acabou. Acabou com isso. O condomínio se preservou e as pessoas pararam de atacar o condomínio. Porque tem esse tensionamento mesmo. Quem está dentro não percebe, parece que não percebe mais o exterior. O exterior do condomínio. A regulamentação
regulamentação desse tipo de produto imobiliário, ela está se dando, então, por analogia. Está se utilizando, só do direito, né? A gente trazer uma lei. Por meio da Lei de Parcelamento de Solo Urbano, da 6766 de 1979, ou ainda por meio da Lei de Incorporação Imobiliária, que é a 4.591 de 64. Só que o que acontece? Deveria ter uma legislação federal específica que tratasse dessa matéria. E como não tem, cada município acaba criando uma legislação específica para tratar em âmbito municipal disso. Shangri-La foi muito inovador nesse sentido, porque foi um dos primeiros municípios no Brasil que criou essa legislação para regulamentar condomínio fechado. E aí eu pensei, olha, eu vou olhar essa legislação, como foi construída essa legislação. Isso é o objeto da minha tese hoje. Quem foram os agentes que se envolveram na criação da lei? Como que sai esse projeto de lei? Ele é um projeto de lei do executivo ou ele é de iniciativa de um vereador? Como funcionou isso? E se eu comparo Shangri-La e Capão, é totalmente diferente. Porque Shangri-La tem uma lei específica para cada condomínio que é criado. Capão não tem, Capão é uma lei só para todos os condomínios. Vocês percebem como acaba sendo diferente para cada município? Dentro disso, tem esse projeto de lei 3.057 de 2003, que está em tramitação, ainda a última movimentação foi em 2011, se eu não me engano, que tenta uniformizar de forma nacional o território e chamar tudo de condomínio urbanístico. O que acontece? Como cada município cria sua legislação, tem todos os nomes que vocês podem imaginar. Condomínio fechado, condomínio de lotes, condomínio horizontal fechado, loteamento fechado, loteamento de acesso controlado, tem todos os nomes possíveis. Eu estou denominando na tese condomínio horizontal fechado, porque é assim que eu escuto as pessoas falarem em Capão e Shangri-La. Ah, eu trabalho no condomínio horizontal fechado, ou trabalho no condomínio fechado, que é o mais comum que eu ouço